Boa noite. Uma boa noite a todos. Vamos começar com a leitura do livrinho. Para obter a energia divina, faça assim. Feche os olhos, se o ambiente permitir. Respire profundamente quanto puder. Mentalize a energia divina como um ponto luminoso. Calmo, detenha-se em contemplação e reconheça-se recebendo a sublime energia. Sinta o desafogar da mente. Quando abrir os olhos, verá que a celeste energia trouxe-lhe a alegria de viver. Deus mais se mostra a você quanto menos impureza há na sua mente. Então vamos aproveitar essa mensagem e continuar nessa vibração, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos guias espirituais que nos assistem e nos acompanham durante toda a semana, que possam derramar sobre cada um que está ouvindo essa mensagem a tua luz, ó Pai, o teu equilíbrio, e que possamos permanecer nessa boa vibração durante toda essa nossa palestra. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Os Mensageiros, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 22, que fala dos espíritos que dormem. Em seu aprendizado junto de Aniceto, André Luiz e Vicente visitam uma extensa colônia de socorro chamada de Campos da Paz, encravado nos umbrais da terra, onde percorrem vastas áreas que abrigam naquele momento cerca de 2.000 almas desencarnadas em pleno sono. Então esse livro, Os Mensageiros, ele é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz, que é conhecido dentro dos círculos espíritas como o repórter do mundo espiritual, André Luiz nos traz, nos desvela a realidade espiritual vista pelos olhos de um espírito que esteve encarnado no Brasil há pouco tempo e que, através da mediunidade de Chico Xavier, consegue mostrar para nós esses panoramas da realidade espiritual que nos cerca, a realidade espiritual que compõe as regiões desmaterializadas do planeta, composta por espíritos, cuja tarefa é nos auxiliar, nos orientar e nos inspirar na nossa caminhada, para que nós consigamos vencer as dificuldades materiais do nosso planeta e consigamos evoluir na nossa característica de espíritos. Essa passagem do capítulo 22 desse livro, há muitas outras passagens interessantes, mas eu foquei nessa, traz para nós uma característica de espíritos que, uma vez desencarnados,
investem o próprio tempo da realidade espiritual nessa condição de sono. Então, essa colônia Campos da Paz é uma colônia espiritual que acolhe espíritos desencarnados. Essa colônia, ela está nos umbrais da Terra, cuja descrição é dada por André Luiz, muito próxima do planeta, muito perto das energias telúricas que o nosso planeta emana. A região é descrita por André Luiz no livro como uma região muito desolada, muito amedrontadora, e no meio dessa região assolada e esquecida, aparentemente esquecida, pelo amor, pela luz e pelo bem, existe essa colônia, chamada Campos da Paz. Campos da Paz, pela descrição de André Luiz, parece um castelo feito de pedras, com muradas altas, encravado no meio de região inóspita. Essa é a impressão, esse é o quadro descrito por André Luiz. Internamente, aos muros dessa colônia de auxílio, Campos da Paz, descreve-se outro mundo, aonde você tem o socorro, aonde você tem a luz, aonde você tem a beleza, aonde você tem a harmonia e a paz de espírito, completamente diferente daquilo que representam as cercanias desse local. E André Luiz conhece as pessoas que lá estão, acompanha alguns casos, algumas histórias, nos traz alguns apontamentos, e de repente, eles, no final do dia, às horas da colônia, seguem para um lugar, seguem para uma região dentro desse abrigo, dentro do Campos da Paz, que a primeira impressão que nos causa era muito pequeno, mas que na verdade era bastante extenso. Aquilo que André Luiz vê e narra seria simplesmente uma fachada, um primeiro portão, né, que ele compreende da forma como ele descreve, mas que depois que ele entra nessa colônia, ele percebe que ela é muito maior, ela é muito mais ampla. E ele nos descreve dizendo assim, que os acolhidos ali alojados reuniam-se em poderoso prédio localizado em região de pouca iluminação, onde trabalhadores movimentavam-se em silêncio religioso, obedecendo ordens pelo comando de luzes coloridas, de modo a produzirem o ambiente ali apresentado. Então, conhecendo a estrutura de Campos da Paz, eles chegam a estes prédios muito grandes, prédios muito amplos, baixos. Eles não eram prédios com vários andares, eles eram prédios baixos. André Luiz descreve a área como tendo provavelmente mais de 3 quilômetros de comprimento, destoando um pouco da colônia como um todo. Aonde eles estavam indo naquele momento, as luzes pareciam que eram diminuídas, o lugar parecia mais escurecido, mais sombreado. Entrando nesses prédios que estavam em penumbra, estavam no escuro, ele observa que os trabalhadores que estavam lá, eles não falavam, não se comunicavam por palavras, para que os trabalhos nesse local, nesse prédio, fossem conduzidos. Todos respondiam a comandos de luzes coloridas. Então alguém, no momento oportuno, ligava diversas luzes coloridas, cada luz tinha uma cor, cada cor significava um trabalho a ser desenvolvido, um comando a ser atendido. E o ambiente era assim conduzido e preparado de modo que pudesse atender os espíritos que estavam alojados ali. Espíritos que foram acolhidos das regiões do umbral, espíritos que desencarnavam e iam direto para essa colônia. Ali eles eram alojados e alguns já conseguiam ter condições de
convivência, mas esses desse prédio tinham uma peculiaridade, tinham uma característica, e aquele ambiente era feito e era produzido de modo que pudesse atender esses espíritos. Impactados pelo cenário atordoante, iluminado pelas luzes que foram ligadas para o atendimento do dia, deparam-se com espíritos em estado de aparente sono, cujas fisionomias eram de horror, com olhos vitrificados, dando a impressão de mumificação. Então, André Luiz, Vicente, Aniceto e os trabalhadores daquela colônia vão a esse prédio. Chegando lá, é a hora do atendimento àqueles espíritos ali recolhidos. As luzes são ligadas. E André Luiz nos descreve espíritos desencarnados, atendidos na colônia e que estão nesse prédio dormindo. Mas não é um sono, não é um instante de descanso, não é um local de acolhimento, não é um alojamento. Mas, segundo as descrições de André Luiz, é como se fosse um depósito. Espíritos que davam a impressão de um aparente sono, não tinham os seus rostos, as suas faces, em estado de sono e de relaxamento. As faces apresentavam linhas como se estivessem tendo pesadelos horrorosos e manifestassem esse horror, esse medo, esse impacto nas fisionomias. Alguns com os olhos abertos, e André Luiz descreve como se eles estivessem vitrificados, e a impressão daqueles indivíduos alojados naquelas camas era a impressão de indivíduos que estavam mumificados. Inclusive ele diz que ele lembra na terra as múmias egípcias. Então, quando as luzes são ligadas, o cenário é impactante, o cenário é atordoante. Mas aí ficamos nós a pensar, como pode um espírito que não enverga mais o corpo físico, que tem as linhas do universo, o universo como nós conhecemos, no tamanho em que nós conseguimos conceber, como que espíritos, não mais sofrendo o peso do corpo físico, se entregam no plano espiritual, numa colônia espiritual muito próxima ainda aos umbrais da Terra, a uma circunstância de sono, mas um sono impactante para os nossos olhos e para as descrições de André Luiz, e nós sabemos que ele usa e escolhe muito bem as palavras, de modo a trazer o melhor cenário para as nossas impressões, mas ainda assim ele nos poupa de muito do que ele vê e de muito do que nós, como espíritos desencarnados, podemos apresentar. Então, ele vê esses espíritos deitados nessas camas, à feição de múmias. Esses indivíduos eram atendidos nessas condições, mas somente alguns davam a impressão de poderem ser acordados, enquanto outros não mostravam a mínima capacidade de articulação, permanecendo completamente inanimados, à feição de mortos acamados. Então André Luiz diz que alguns indivíduos davam a impressão de poder, de conseguirem serem acordados para esse atendimento. Recebiam passes, recebiam substâncias, os indivíduos ali, atendentes, conversavam com alguns poucos davam a impressão de poderem ser acordados. E a grande maioria, nas palavras de André Luiz, pareciam mortos que haviam sido colocados em uma cama e lá estavam mumificados, petrificados, vitrificados, e apresentavam essas faces, dando a impressão de estarem vivenciando sonos repletos de pesadelo. Aqueles que estavam sendo acordados davam uma melhor impressão, mas ainda assim, quando as luzes se apagavam, eles voltavam a essa condição de sono, a essa condição de moribundo, de entregue às suas condições, a sua capacidade de articulação diminuída a ponto deles precisarem
estarem nesses locais, onde você tem essa noite produzida artificialmente dentro desses prédios, e esses espíritos que poderiam estar vivenciando qualquer outra condição, lá permanecem como adormecidos. Impressionados com a cena, André e Vicente buscam as orientações de Aniceto para elucidarem o quadro doloroso que presenciavam e poderem descobrir, e é aí que está a nossa curiosidade maior, qual conduta humana coloca espíritos em tão profundo estado de letargia, em um pesadelo que nunca cessa. Então esses espíritos, agora, na descrição de André Luiz, estavam nessa colônia, e estando nessa colônia se encontravam nesse aspecto de mumificação, nesse aspecto de profunda letargia. E isso impressiona André Luiz e Vicente, e eles buscam Aniceto. E o que é que esses espíritos faziam? Quando estavam encarnados, o que é que eles faziam para que agora, desencarnados, precisassem ser acolhidos nessa colônia vivenciando essa condição? O que é que nós, como encarnados, mantemos em nós? O que é que nós, como encarnados, promovemos em nosso espírito? Para que, uma vez estando desencarnado e conseguindo fora do corpo toda aquela pujança da vida espiritual, toda aquela pujança que o espírito consegue ser, sendo como é, fique embotada, fique esterilizada, fique pausada nesses indivíduos presos a esse prédio, presos a essa condição de sono. O que nós fazemos, encarnados, para que, uma vez desencarnados, entremos nessa condição? Esclarece Aniceto. Aqui permanecem esses indivíduos com a bênção do abrigo, alguns milhões de irmãos que ainda dormem, espíritos que ainda dormem. E esse abrigo, nas palavras de Aniceto, é uma bênção. Se não estivessem ali recolhidos, se não estivessem ali dormitando, onde estariam? Como estariam? Que espíritos são esses? São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si mesmo, e não acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, não é difícil de nós encontrarmos indivíduos e pessoas que pensem dessa forma. Então a vida é uma só, e quando nós morremos, o nada, o fim, o sono eterno. Não é difícil nós encontrarmos e conhecermos pessoas que, segundo as suas expectativas religiosas, ficarão em território sagrado, em território santo, sob campas, dentro de esquifes, aguardando um juízo, aguardando uma retomada, um retorno. E também aqueles indivíduos que, estando encarnado, que recebendo da vida os convites, não aceitam o trabalho do bem, não se entregam ao trabalho do bem ativo, da caridade. Bem ativo, o bom trabalho ativo é a caridade. E o trabalho renovador em torno de si mesmo. Então o indivíduo ele tem que trabalhar em si mesmo e tem que trabalhar no seu entorno, se renovando e realizando esses aspectos de auxílio, de caridade, de compreensão, de tolerância, junto às outras criaturas que lhe acompanham, que lhe servem e que necessitam muitas vezes do seu trabalho.
Então, são encarnados que não trabalham no bem ativo, não renovam em si mesmo o entorno, acreditam convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Se o indivíduo passa uma encarnação inteira vivenciando essa condição, muito provavelmente desencarnado ele vai acreditar que é isso que ele vai encontrar. E é necessário então que seja recolhido e que seja auxiliado para que essa condição lhe aconteça. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. O que é crença na vida superior? Atividade incessante da alma. Lá no Livro dos Espíritos nós estudamos a lei de adoração. Então existe um trabalho que precisa ser feito intimamente. A atividade incessante, nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir incessantemente numa coisa que Aniceto descreve para nós como sendo crença na vida superior. Então nós precisamos entender, encontrar a informação que nos fala a respeito de Deus. Nós precisamos entender, encontrar a informação que nos fala do Cristo. Nós precisamos encontrar e entender a informação que nos fala a respeito da realidade espiritual. Crença na vida superior. Existe uma vida depois dessa. E os espíritos descrevem que a vida material é uma cópia pálida, muito imperfeita da vida espiritual. Então existe uma vida superior a essa, em qualidades, em melhorias, em atividades, em sentimentos, existe uma vida superior. E nós entendermos e nós carregarmos esse conhecimento para nós é uma atividade incessante. Nós encarnamos e desencarnamos diversas vezes. E nós precisamos trabalhar o nosso espírito nessa crença. E isso aqui é uma passagem, isso aqui é um momento, isso aqui são experiências. A vida superior é a realidade do espírito. Então, é uma atividade incessante. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. A preguiça, a letargia, invade o espírito que não tem essa crença na vida superior, que não tem essa atividade incessante na alma. E os encarnados que creem na vida eterna, ainda que não sejam cristãos, estão desenvolvendo atividades, faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas fora da Terra em estado mais animador e juízo mais ou menos exato. Então, mas o indivíduo nasceu lá no Tibete, ele acredita no Buda. Mas se ele tem uma crença na vida superior e ele faz disso uma atividade incessante da alma dele, e ele não se deixa entorpecer por ideais vazios, ele acredita num Criador, ele acredita numa vida superior, ele não é cristão. Ainda assim ele está desenvolvendo uma faculdade que Aniceto descreve de movimentação espiritual. Então esse indivíduo, acreditando que existe uma vida espiritual, acreditando numa crença que movimenta o seu espírito, que alimenta o seu espírito de trabalho, que alimenta o seu espírito de movimento na realidade espiritual. Quando eu chegar lá, eu quero ver os meus amores. Quando eu chegar lá, eu quero estar com eles onde eles estão. Quando eu estiver lá, eu quero trabalhar, eu quero ir em outras colônias. Eu quero ir a outros planetas, eu quero ir a outras galáxias. Eu quero me movimentar. E eu faço isso para mim mesmo. Eu me imagino vivenciando uma realidade espiritual pujante em movimento. Quando eu faço isso, eu entro na realidade espiritual com faculdade de movimentação espiritual bem desenvolvida. E eu penetro essas esferas fora da Terra em estado animador. E juízo, capacidade mental. Como que eu imagino a realidade espiritual?
busco as informações do primeiro livro de André Luiz, vou lá em Nosso Lar e crio para mim uma paisagem extraterrestre. Eu crio para mim uma colônia espiritual, mentalmente. Como todos nós vivenciamos isso lá antes de reencarnarmos aqui, nós vamos escarafunchando dentro de nós mesmos e vamos encontrando essas lembranças. E vamos nos posicionando à noite quando dormimos. É uma realidade espiritual que eu posso visitar agora, hoje à noite, através dos sonhos, que não são sonhos. E eu me vejo lá, eu me imagino lá, eu convivo estando lá. O meu juízo chegando lá, ele está preparado, a minha mente está preparada, o meu espírito está preparado para se movimentar e viver. E aí eu chego lá em estado animador, em juízo mais ou menos exato. Eu não tenho como, estando aqui, trazer de lá todas as informações e formar um juízo exato, formar uma paisagem perfeita. Mas eu vou chegar lá bem encaminhado. E de repente nós vamos chegar lá e vamos ver todo mundo estranho, um lugar estranho, comportamentos estranhos. E eu vou me sentir tão bem, eu vou me sentir com o meu juízo, nossa, que cabeça arejada, que movimento bom na minha alma. E eu vou dizer assim, cara, eu morri. É um juízo mais ou menos exato, eu não vou ter certeza, né? Mas vai ser mais ou menos exato. Eu vou dizer assim, cara, eu acho que de acordo com aquilo que eu estudei e aprendi, que me foi ensinado, isso aqui deve ser uma colônia espiritual. Tomara que seja bom. E tomara que eu encontre amigos aqui. E tomara que o meu estado seja animador. E o meu juízo logo se refaça, que eu consiga sair daqui, que eu consiga me ajudar. Então é isso que Aniceto está falando. Se nós desenvolvermos uma crença que seja, e nós chegarmos lá em condições mais ou menos aceitáveis, melhor para nós. Todavia, no entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta. Olha o termo que Aniceto usa. Perseveram. Tem gente que passa a vida inteira recebendo convites, convivendo com pessoas religiosas, com espíritas, com cristãos, recebendo convites, exemplos, mas elas são disciplinadas, perseveram em negação deliberada e absoluta. Ah, não existe nada, nada existe, só a morte é o fim, acaba e deu. Mesmo estando por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, esses indivíduos são infelizes. E nós temos isso também. Existem aqueles indivíduos que, pro forma, filiam-se a um clube qualquer, um clube religioso qualquer, pagam lá as suas mensalidades, porque de acordo com os movimentos sociais, aquilo é o correto. Eles vivenciam essas condições, utilizam as benesses daqueles clubes para vivenciarem os aspectos materiais ou ampliarem os alcances que eles proporcionam e, no fundo dos seus espíritos, mantêm essa negação deliberada e absoluta. Ah, isso é bobagem. Ah, isso aí não existe. Ah, isso aí não serve para mim. Não é o que eu quero, não é o que eu acredito. São descritos na colônia como infelizes. Tiveram a oportunidade, fizeram um bom movimento, mas intimamente mantiveram em si mesmos essa negação. Esses indivíduos, esses infelizes, costuma-se designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Pai Eterno. Então, o indivíduo que, a menos que ele fosse lá da caverna de Platão, que ele se criasse somente lá dentro, que realmente não existisse nada,
Talvez esse indivíduo pudesse assim se designar, né? Eu não fui instruído a respeito disso. Mas a grande maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, se coloca num estado de indiferença. Absolutamente por indiferença. Ficam indiferentes a convites, ficam indiferentes às exposições, às realidades, porque o indivíduo pode procurar a religião que ele quiser, ele pode passar por 20, por 30, em algum momento ele vai encontrar um lugar, uma pessoa, pessoas de convívio que vão fomentar para ele essa condição de vivenciar essa religiosidade, essa fé, ao exercício dessa fé. Então os indivíduos, na sua grande maioria, se negam a esse contato. Eles não, dentro da família eles não querem, sozinhos eles não querem, intimamente eles não querem, uma indiferença criminosa. E Deus se mostra sobre muitas características, de muitas formas, os convites são inúmeros, mas os indivíduos fogem disso, negam absolutamente, não querem de forma nenhuma, sob aspecto nenhum, convite de maneira alguma. E eles são classificados por uma indiferença criminosa. Há um delito espiritual. Há uma lei espiritual. Há uma lei divina que nós já conhecemos. São inúmeras as leis divinas. Mas uma delas diz que nós não podemos ser indiferentes. Isso é um potencial, fé, racionalidade, aprendizado, são capacidades que o espírito pode desenvolver. E ele precisa fazê-lo. Então, esse enrigelamento, esse congelamento dessas faculdades, eles passam a ser criminosos nos indivíduos que se negam, que se colocam numa condição criminosa de indiferença, que simplesmente não querem contato com Deus, não querem contato com a realidade espiritual. Esses indivíduos dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecendo paralisados porque preferem a rigidez, ao invés de preferir o entendimento. Mas dia haverá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Então, esses indivíduos estão magnetizados pelas próprias concepções. Eles se colocam deliberadamente num processo de sono espiritual. E nesse sono não há conforto. Neste sono há pesadelos. Neste sono há aquela dor moral que essa sim o espírito sente. O espírito não sente dor física, ele sente uma dor moral. Ele sente em si mesmo que perde tempo, que investe mal, que foge a convites que deveria ter aceitado. Ele sofre porque ele se magnetiza por concepções negativas. Precisamos nos cuidar, nos prevenir a nós mesmos, porque é possível que nós criemos para nós concepção negativa. Nós permaneçamos paralisados, paralíticos, porque nós preferimos essa rigidez ao invés de preferir aprender, compreender, auxiliar. E nós não vamos fugir a nada. Esses indivíduos que se entorpecem e entram numa letargia sonolenta e que perdem, às vezes, décadas, talvez séculos, na realidade espiritual, porque imaginando que dormindo resolvem o problema, não resolve. Perdem o tempo e ainda assim contraem débitos. E nós sabemos que numa contabilidade divina, todo débito que nós causarmos para nós mesmos, nós deveremos saldar. O próprio Cristo, nas suas parábolas, nos fala disso. Melhor é trabalhar, melhor é agir, melhor é aproveitar. Hoje, agora, as faculdades plenas, o entendimento pleno, o aprendizado fácil, ao alcance
E ao invés de criarmos para nós concepções negativas que vão nos paralisar, nos magnetizar no mal, criar para nós mesmos concepções positivas. Há uma vida depois da vida material, uma vida espiritual, uma concepção negativa. Então não existe o fim, existe uma outra vida. Concepção positiva, se deixe magnetizar por essa ideia. Ah, mas eu não consigo conceber. Se deixe magnetizar pela ideia. Não é o fim. É uma transição. É um segundo momento. É uma outra realidade onde eu, como eu sou, estarei lá. Estarei lá, nessa outra realidade. Como que ela é? Não consigo vê-la por completo. Não consigo concebê-la por inteiro. Mas ela já me magnetiza. E não é em rigidez, em paralisia. É em entendimento. Porque é isso que falta a esses espíritos. Ah, mas é muito complicado imaginar uma vida depois dela. Ah, mas é muito complicado, eu não consigo conceber, então eu fico congelado, porque daí não acontece nada. Bobagem. Se magnetize por uma concepção positiva. Abra sua mente, amplie o seu conceito. Nosso Mestre Jesus disse, há vida depois dessa, e eu vou lá esperar você. Então, se é uma ideia muito difícil, imagina um portão que se abre cheio de luz no meio das nuvens. Imagine uma vida espiritual, mas não se paralise. Abra o seu entendimento e não a rigidez de concepções. Procure crescer e aprender enquanto estamos a caminho. Eis porque eles são considerados sofredores. Ah, mas eles estão lá dormindo, eles estão sendo cuidados. Mas estão sofrendo. André Luiz, como nós sabemos, nos poupa muitas vezes das realidades sofredoras. Mas ele diz, é punk. Primeiramente, demoram no sono em que acreditam. Então, eles acreditam nesse sono, eles acreditam nisso. Mas também, já que você dorme, já que você acredita que não tem nada, que você vai morrer, que é o fim, que é o sono eterno, já que tu acredita nisso, acredita então que pode ser diferente, pode ser iluminado, pode ser colorido, pode ser cheiroso, pode ser quentinho. Não pode. Você não vai ficar lá mesmo dormindo? Então acredita que você pode acordar e fazer outra coisa. Então eles demoram no sono em que acreditam. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir à própria doença e à própria perturbação, como acontece aos irmãos dementados que desconhecem a própria condição de desencarnados. Então há aqueles que desencarnam e fugiram das explicações. Quando as explicações os alcançavam, eles, bobagem, não vou acreditar nisso, não vou me deixar magnetizar por esse teu conceito. Desencarna e daí fica como? Nem sabe que desencarnou. Nós nos tornamos tão incapazes que desencarnamos e não somos capazes de perceber que a vida material acabou e a vida espiritual começou e nós não temos condições. É lamentável. E daí estamos lá, adoecidos e perturbados, desconhecedores da condição. Mas não era mais fácil acreditar que existe uma realidade espiritual e que quando você chega lá, você é você e que vai ter ajuda e que vai ter depois? O que é tão difícil de você carregar ou de você se deixar magnetizar, como Aniceto explica? Eu não quero me magnetizar por isso, mas eu quero me magnetizar pela perturbação, pela doença, pela estar dementado, desconhecendo a própria condição. Isso é bom. Mas a realidade espiritual descrita pelos espíritos, descrita pela fé, descrita por Jesus, não, essa não é boa. Por que nós somos assim? Por
que nós fugimos desse papo de igreja, desse papo de Deus, desse papo de... Por que nós fugimos disso? E nos colocamos em condições tão adoecidas. Quando você pode imaginar uma realidade pujante, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de trabalho, junto com aqueles que você ama. Por que isso é difícil? E aquilo é tão bom? Por que desconhecemos a nossa própria realidade de espíritos? Eu não quero saber que eu sou um espírito e que eu continuo vivendo, mas eu quero saber que eu sou um corpo que morre e acaba tudo. E isso é bom. Porque daí eu vivo hoje. Porque a vida é uma só. Meu Deus do céu, não é possível que nós, estando encarnados em pleno século XXI, com tantas informações, prefiramos a condição de dementados. Somos. A fé sincera é a ginástica do espírito. Então há um esforço espiritual. Aqui também, além de escola, além de hospital, além de presídio, também é uma academia de ginástica. Também é um ginásio. E nesse ginásio há que se criar músculos da fé sincera. A fé raciocinada, como Kardec diz. O espírito tem que trabalhar. E tem que ir à academia, criar músculos de fé. Quem não a exercita na terra, preferindo por vontade a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de repouso profundo, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, se a gente não exercita na terra, tudo bem que a gente não pode ver, mas a gente... O meu filho, uma vez, eu disse assim uma coisa para ele, disse, pai, mas isso não é assim. Eu digo, mas faz de conta. E ele, na hora, disse, então tá bom. E deu certo a nossa brincadeira. Então faz de conta. Faz de conta que existe uma vida espiritual. Faz de conta que você vai chegar lá bem. Faz de conta que tem gente lá. Você não vai chegar lá sozinho. Vai ter outras pessoas, outros como você. E eles vão te dar bom dia, boa tarde, vão conversar contigo, vão te explicar. Faz de conta, não custa nada. Vai exercitando. Se você não consegue fazer grandes concepções, faz de conta. Melhor do que fazer por vontade própria é uma negação injustificável. E chegar na realidade espiritual dementado e sem movimento. Chegar na realidade espiritual, necessitando de ajuda, e a única coisa que você vai conseguir, que nós iremos conseguir, é um sono profundo, repleto de sonhos e de pesadelos, adiando para sabe-se lá quando a condição de conseguir voltar e realizar aquilo que era a responsabilidade que a vida nos traduziu e que nós simplesmente negamos, por vontade própria, simplesmente fugimos de justificar, aderir a uma falta de movimento. O universo inteiro é movimento e nós, espíritos inteligentes, queremos dormir. Então, essas lições, esses apontamentos de André Luiz, essas lições e esses apontamentos de Aniceto, são muito eloquentes para nós. E daí André Luiz continua dizendo assim, notando que alguns não recebiam cuidado nenhum. André Luiz se volta para o instrutor e indaga por que da seletividade. Por que alguns estão sendo auxiliados e outros estão ali na cama ao lado e não recebem auxílio nenhum? E daí Aniceto diz assim para ele, ouvindo de Aniceto que a ajuda somente pode ser entregue aos que desejam ser ajudados. Também é uma questão que nós precisamos fazer. Nós desejamos receber ajuda? O universo conspirando em nosso favor, a doutrina espírita, os bons espíritos, os mentores, os amigos encarnados, os familiares, pai, mãe,
a sociedade nas suas limitações. Mas nós estamos buscando ajuda? Estamos buscando receber ajuda? Porque esses indivíduos se negam até a isso. Deus, na sua infinita misericórdia, quer ajudar, quer auxiliar, quer educar, quer levar a orientação, quer abrir os olhos, quer auxiliar na movimentação espiritual. Mas os indivíduos não querem ser ajudados. Então, está naquela condição, perdendo um tempo danado, adiando dolorosamente tudo aquilo que precisa ser feito. Está numa colônia espiritual, recebendo ajuda de amigos espirituais, capazes de efetuar aquela contribuição, mas ainda assim não querem ser ajudados. Nós não desejamos muitas vezes nem receber ajuda. Lamentamos, sofremos, esbravejamos e não recebemos, não queremos receber a ajuda. Sabe-se lá por quê. Então isso também para nós chama a nossa atenção e alerta para o nosso espírito. A ajuda que nos cerca. Nós estamos desejando essa ajuda, estamos buscando essa ajuda, estamos desejando essa ajuda, ou seremos daqueles que chegaremos dementados, chegaremos sem personalidade, sem capacidade, sem conteúdo na realidade espiritual e nos veremos lá aos trancos e barrancos, enfrentando situações que poderiam ser evitadas simplesmente pelo fato de vivermos aqui observando a realidade espiritual com tudo aquilo que temos ao nosso alcance. Um pequeno trecho do livro, um capítulo somente, mas que traz muitos apontamentos que todos nós podemos utilizar e podemos colocar numa perspectiva de aprendizado e de orientação para nós mesmos. Eu recomendo a leitura do livro, tem muitos capítulos tão bons ou melhores que esse. Esse é apenas um de uma realidade encontrada por André Luiz, e que tomara não seja a nossa, diante das nossas pequenezas e fraquezas. Nós temos muito a que aproveitar diante daquilo que nos é ofertado pela providência divina. Elevemos o nosso espírito em oração, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que nós possamos compreender a grandiosidade do universo e da realidade espiritual que nos cerca, evadindo o nosso espírito dos limites tacanhos e estreitos que a realidade física nos impõe. Como espíritos imortais, podemos simplesmente desejar ampliar esses conceitos e buscar essas novas fronteiras ao alcance do nosso desejo e da manifestação que o nosso espírito consegue realizar. Que nos esforcemos, não é tão difícil. Que façamos uma busca honesta, que observemos os amigos espirituais que nos conduzem, as lições do Mestre Jesus que nos alcançam, as doutrinas e as boas orientações que estão ao alcance do nosso desejo em buscá-las. Que aceitemos a ajuda. Que trabalhemos para o nosso espírito e para a nossa própria grandiosidade, promovendo o bem, promovendo a ordem e o equilíbrio aonde estivermos, desejando isso em nosso coração. Que possamos aceitar que os nossos amigos espirituais muito se esforçam para nos auxiliar, bastando para nós simplesmente o desejo de colaborar e de continuar aprendendo e de continuar evoluindo. Que o Mestre Jesus não nos abandone agora que nós conseguimos encontrá-lo e que Ele siga nos orientando, iluminando o nosso horizonte e iluminando o caminho que desejamos seguir. Que assim seja.